vossa presença aqui é mais um evento cultural, uma tarde de sol. É bom estarmos aqui todos juntinhos. Hoje, para falarmos sobre literatura, o livro da Sara, o primeiro romance. A Sara é já premiada na área da poesia e desta vez aventurou-se por um objeto literário que é o romance. Para fazer a apresentação do livro, temos aqui connosco a Andréa Valência, que vou falar-vos um bocadinho sobre ela. A Andréa Valência nasceu em Bogotá, na Colômbia, em 1996. É bibliotecária de referência e coleções especiais da Universidade Católica Portuguesa, Centro Regional do Porto. Em 2022, colaborou com a organização da correspondência das embaixadas do século XIX no Instituto Diplomático. Em 2023, colaborou na construção da cálculo coletivo da rede de bibliotecas de Camões, Instituto de Cooperação e da Língua. Investiga sobre a organização de arquivos pessoais, caminho que iniciou em 2017 com o arquivo da poetisa Maria Mercedes Carrera, na Universidade de Los Andes, Bogotá, onde obteve a licenciatura em Literatura e Humanidades com ênfase em edição. Em 2022 recebeu o título de Mestre em Ciências da Informação na Universidade de Lisboa, com a tese sobre o conceito de vínculo artístico em arquivos de escritores. Paralelamente, é tradutora de português para espanhol e colaborou com a Tinta da China, Edições Unidas, 08, Traga Luz, entre outros. Eu queria começar com uma coisa que dizeste numa entrevista em 2023, na revista Hoje Macau. Tu disseste aí que a literatura deve apresentar-se sempre a par das alterações da dinâmica nas sociedades. E hoje apresentamos Cidade Cinza, que é o teu primeiro romance, uma imersão no gênero narrativo e no mundo da ficção depois de vários e bem-sucedidos anos a publicar poesia. E não é indiferente a escolha do gênero, ainda menos que tenhas mergulhado neste gênero durante a pandemia. Também não é indiferente que apresentes os resultados de antes. Consegue ouvir? Está a ouvir, não é? Pronto, está a dizer que não é
tão indiferente que tenhas escolhido de género na altura da pandemia e que apresentes um romance este ano, porque a pandemia, sem dúvida, que mudou a nossa relação com a literatura e com o mundo da ficção de muitas maneiras. E é todo dia mais evidente que os avanços tecnológicos que estamos a viver com a inteligência artificial reforçam essas mudanças na nossa relação com a ficção. Então, eu acho que queria começar por aí. O ano passado ofereceram-me um livro a propósito deste tema, das mudanças na dinâmica da nossa relação com a ficção. É um livro que se chama A Tradução do Mundo, de uma escritora da minha terra, e nele o autor diz que, a propósito de escrever ficção na pandemia e de ler ficção durante a pandemia, que bastava um olhar ao redor para percebermos que a pandemia tinha perturbado também a nossa relação com a literatura. Para alguns, a literatura de ficção tornou-se um exercício impossível, uma introspeção num estado que gera desconfinamento e claustrofobia. Para outros, tinha-se transformado num salva-vidas, num espaço de sanidade mental, no meio de um mundo desequilibrado ou insano. Esta tradução foi livre minha, porque o livro está em espanhol. E o uso que fazes da ficção nesta obra, eu acho que honra muito bem aquela função que tu atribuis à literatura naquela entrevista pela qual comecei a apresentação, porque, por um lado, serve de meio para representar e meditar sobre aquelas paisagens interiores que se abriram em nós durante a pandemia e durante o confinamento, durante os quase 2 anos em que fomos obrigados a isolar-nos de tudo que nos era conhecido e a permanecer num contato muito artificial com o que era exterior. Então, nesse sentido, eu queria que nos falasses um pouco sobre a escolha pelo género narrativo, pelo género do romance, pela escolha dizer o que tinhas a dizer através desse género e qual é que achas que é o papel da ficção para ti enquanto escritora e, se quiseres, enquanto leitora. Muito obrigada, André. Fazes-me aqui pensar bastante, mas acho que é isso que se quer pensar desta forma. É interessante esta relação que tu fazes com o facto de o romance ter sido também produzido durante a pandemia, sem dúvida. E é muito curioso aquilo que tu mencionas em relação ao isolamento e à forma como o contacto com o externo é artificial. Porque também eu vinha da China, de uma estadia em Pequim, em que senti exatamente isso. Que havia um certo isolamento social, por um lado, das pessoas na grande cidade, uma cidade com 20 milhões de habitantes, mas em simultâneo que o contacto com o exterior fosse a nível refiro-me à natureza, mas também à natureza humana, as pessoas relacionarem-se umas com as outras, tudo era feito de uma forma já bastante, como tu disseste, artificial, seja porque há um recurso às plataformas digitais, como na China recorria constantemente ao telemóvel para fazer tudo e mais alguma coisa, havia uma app para tudo, pagava com um telemóvel, etc. São coisas curiosas, mas lá está, que unem o mundo digital ao mundo real de uma forma muito, muito óbvia. E eu experienciei, de facto, atravessei de facto essa realidade. Por outro lado, a pandemia fez e para mim teve um efeito brutal, pronto. No momento em que eu continuo a escrever o Cidade Cinza, que começa a ser escrito na China e depois retoma durante a pandemia, há todo um refletir sobre essa experiência, por um lado, e há todo um espaço que me permite fazê-lo, porque eu regresso a um sítio, eu regresso isto foi escrito no Frador, foi escrito ali no apartamento da minha irmã, quando eu ia lá, e foi um sítio de muita introspeção, muito de estar comigo própria. E, claro, aí possibilitou, eu tinha o mar como pano de fundo, ou pelo menos as ondas do mar, sobretudo no inverno, achava muita piada aquilo, estar ali naquele apartamento, lá está. Eu adoro sítios um pouco inóspitos, não é? Não dá para perceber, senão não tinha estado tanto aqui, e gostava de, portanto, para mim estar no Frador no inverno foi espetacular.
E foi aí que eu desenvolvi, continuei a escrever este romance, ou seja, existe de facto uma continuidade entre uma coisa e outra. Eu nunca tinha pensado nessa perspectiva, mas tu estás aqui também para me ajudar a pensar nela. Sobre a transformação da sociedade, pronto, tem muito a ver com isso. O meu espaço geográfico já me condicionava bastante na minha relação, como tu dizes, das várias realidades que existem. E como este livro também é um livro que tem várias dimensões de existência, porque quando as pessoas começarem a ler vão perceber que tudo é aquilo que é, depois não é, e é só o que parece, e o que parece afinal não é, e afinal também é. Portanto, tem todo um jogo de espelhos e de criação de dimensões e de realidades que, no fundo, vão ao encontro de uma necessidade minha de ter um contacto com o real, mais real, menos artificial, e, por outro lado, de assumir estritamente a questão de que nós temos a condição que temos, no momento em que temos, independentemente do que se passa, porque, na verdade, como diziam os estoicistas e Marco Aurélio e Epicteto, etc., nós controlamos aquilo que são os nossos eventos interiores, mas nós não controlamos os eventos exteriores. Portanto, o facto de estar a ver nascimento de estar a ver de Nova, quer dizer, eu não controlo nada daquilo. A única coisa que eu podia controlar, efetivamente, era a minha mente. E aí, pronto, acho que de facto aquele isolamento que também foi muito falado na altura em relação a quando houve a peste negra, etc., as pessoas estavam muito isoladas em casa, mas que em simultâneo depois foi que surgiu o iluminismo, ou seja, um monte de ideias intelectuais e científicas que surgem porque as pessoas estão sozinhas a pensar, e essa parte também é muito importante. Se estás sozinho é uma coisa má e triste, mas por outro lado é muito importante refletirmos também sozinhos. Eu sei que, para além de escritora, és tradutora. Vou ligar aqui esta parte com as mensagens interiores. E nesse livro que estava a falar há bocado, a tradução do mundo, e muito a propósito dessa relação pós-pandémica com a literatura, o autor defende que o escritor não precisa de inventar, mas de traduzir, porque o único livro verdadeiro é aquele que existe em cada um de nós. E o dever e a tarefa de um escritor não são de facto os mesmos que os de um tradutor. E essa não é uma ideia nova, não é uma ideia dele. De facto, ele toma essa ideia de O Tempo Reencontrado, do Marcel Proust, que é um livro que pronto, se debruça sobre a exploração das recordações e também do sonho, das memórias e dos sonhos. E Cidade Cinza parece ser um exercício de tradução de uma linguagem que é muito, muito mais complexa, é a linguagem mais complexa a traduzir do que o chinês, que é a linguagem dos sonhos. E nessa verbalização dos sonhos sempre há qualquer coisa que se perde, como acontece em qualquer tradução, não é? Nós nunca conseguimos traduzir exatamente o original. E quando tentamos verbalizar os sonhos acontece o mesmo, sempre há como uma frustração por trás, como que o sonho originalmente se apresentava super revelador, mas na transcrição torna-se super incompreensível, ou ridículo, ou absurdo, porque o significado do sonho é hermético de facto às palavras, não é? As palavras são a linguagem da consciência, enquanto que os sonhos são a linguagem do inconsciente, e o inconsciente tem a sua própria lógica que não é acessível à nossa forma de verbalizar a realidade. Então, queria perguntar-te se o teu trabalho como tradutora do chinês influenciou de alguma forma a construção desse romance, e se vês que há alguma intersecção entre a tradução e a escrita criativa em Cidade Cinza. É uma boa questão, sobretudo pela forma como tu colocaste, em que colocaste, portanto, a tradução literária, a tradução da poesia, como nunca sendo isenta de ter características de quem a traduz, e também ao citares esta altura e dizeres que o romance do livro está em nós e que nós precisamos de traduzir, esta imagem é muito bonita e eu identifico-me bastante.
porque de facto este livro, para quem ler, vai perceber que há muito dessa dimensão onírica, do sonho, do pesadelo. Por isso eu até achei piada há pouco que estávamos a falar e tu disseste até um componente de terror no teu livro. E é curioso, não tinha pensado nisso, mas quando pensamos em escrever sobre uma dimensão onírica do sonho, também escrevemos sobre o pesadelo necessariamente. E sem dúvida que sim, essa tradução, ou seja, esse inconsciente, como tu dizes, é fácil nós fazermos este exercício, tentamos descrever um sonho, mas quando nós tentamos pôr por palavras o que aconteceu naquele sonho, nada daquilo faz muito sentido, ou faz um sentido, mas é um sentido muito simbólico, ou se calhar há partes que fazem sentido, outras não, são muito ridículas, como tu disseste, ou são absurdas, ou tu não queres falar delas, faz algo que dor, tu não queres revelar tudo aquilo que aconteceu no sonho. Portanto, tudo isso sem dúvida que está relacionado com a forma como eu traduzi este livro. Eu queria de facto traduzir toda essa dimensão do sonho. Já na tradução da poesia, há aqui uma coisa que pode ter relação, embora pronto, a poesia foi feita, esta tradução da poesia chinesa foi feita num momento anterior a este, antes de eu decidir que ia escrever o Cidade Cinza, mas há um contacto que eu tenho com uma série de autores chineses que me influencia também no estilo de escrita e que também vem um bocado disso, no meu envolvimento com o meio literário na China e de ter interesse em conhecer autores chineses. E há uma autora particularmente que eu gosto muito que se chama Zhang Xue. Ela é considerada, como que dizem, um Kafka chinês. Eu não concordo nada porque ela é muito mais louca na forma de transpor a realidade, mais dentro da Cidade Cinza. Foi uma das autoras que há um livro que se chama Fronteiras, e nesse livro ela também falava de partes particulares da China, sem nunca mencionar que eram aquelas partes da China. Eu senti que aquilo era um tipo de linguagem, acho que quando tu encontras um livro que te faz escrever, é porque o livro tem que ser mesmo. E foi um bocadinho isso que me aconteceu no contacto com alguns autores chineses. Portanto, aí também há essa influência. Tens razão. O romance começa com duas epígrafes muito interessantes. Uma que fala sobre os mecanismos da consciência para representar o mundo. Tem aqui. Pode pôr. Isso. Esse é o primeiro epígrafe. Que fala sobre os mecanismos da consciência para representar o mundo. Vou citar só uma linha, que é: o objeto consciente é reapresentado à consciência através de uma imagem, no sentido mais lato do termo. E justo depois, pode pôr a... Obrigada. Justo depois temos outra epígrafe do Alexander Serge, do epigrama Eu amo os meus sonhos, do qual vou resgatar duas linhas. Pobre tolo, confundindo tudo o que parece com aquilo que é. Eu amo real quando amo os meus sonhos. E quero deter-me um pouco nos conceitos aqui da imagem e da visão, porque eu acho que são super importantes para perceber o miolo filosófico que faz deste romance uma peça literária de muito valor. E entre a relação entre o mundo ideal e o mundo sensível, que era um pouco o que estamos a falar aqui nas cadeiras antes de vir aqui. Porque eu acho que por trás dessa teoria está o peso das imagens que são super poderosas, que tem este romance. Tem imagens muito agressivas que uma pessoa nunca, não fica mesmo marcada. E também porque essa teoria das ideias acho que faz com que a leitura mereça o esforço, porque eu devo dizer que foi uma leitura por vezes hermética, que demandou algum esforço, mas que quando eu vi a presença dessa questão filosófica, achei uma recompensa desse esforço. Então, podes pôr sim, pronto.
tornou-se uma aula, mas vou ser rápida, era como para não ficar tão abstrato. Mas na teoria das ideias do Platão, ele interpõe essa dualidade entre o mundo sensível e o mundo material. O mundo sensível e o mundo das ideias. Para ele, como que as coisas têm uma dupla existência. Por um lado, são as representações que fazemos delas na nossa mente, ou seja, a ideia que temos das coisas, e por isso é que em grego eidos, que é ideia, significa uma forma visível. Esta definição equivalente no latim imago é exatamente a mesma definição, só que um nome é aidos e outro é imago. E é por isso digo que uma imagem é como uma forma visível de uma ideia. Mas, por outro lado, os objetos do mundo físico é como que têm a sua própria realidade, independentemente da nossa imaginação. Platão diz que na nossa percepção, os objetos são só uma sombra, por assim dizer, das ideias. São a imitação de uma ideia. E por exemplo, está o conceito do circular. Só por dar um exemplo qualquer. No mundo há uma pluralidade de objetos que existem sobre esta ideia. Assim, uma roda, uma bola, uma laranja, são coisas que são circulares. Ou seja, o circular enquanto conceito é o singular. Justo na parte mais difícil. Sim, ou seja, é como que as ideias são o singular e as representações dessas ideias no mundo físico são plurais, são plural. Aqui o que é importante é que as ideias são intemporais, são estáveis, são absolutas, enquanto que no mundo físico as coisas estão numa contínua mutação. O mundo físico muta, como também mutam os vírus, por exemplo. Ainda pior, como o plano físico depende dos nossos sentidos, que estão sujeitos também a muitas variáveis. E é por isso que não podemos confiar no mundo sensível, no mundo das coisas que vemos, ouvimos, sentimos. Isso é um tipo de filosofia. Sim, e o que Alexander Serge aponta neste epigrama é que a aparência das coisas não expressa a sua realidade, enquanto que os sonhos, que são as ideias que temos das coisas, são o real. E é o conjunto de elementos do romance que retomam esta teoria para inserirmos numa narrativa que é comum, vou usar palavras de duas ou do romance, uma noite com vários sonhos inexplicavelmente interligados, uma experiência psicadélica. Uma coisa que me chamou muito a atenção são as metamorfoses no aspecto físico das personagens e dos próprios lugares. É como que eu estou a falar contigo e tu de repente, tipo, o teu cabelo começa a crescer, a cor dos teus olhos começa tipo, a mudar, ou começa a tornar mais velha. É como uma viagem de LCD. Sim, é uma experiência psicadélica. E há uma passagem que a protagonista. Podes pôr no. Acho que é assim. Há uma passagem que a Amália está a falar com o pai e acontece o seguinte: o pai tinha a cara um pouco vermelha, com algumas rugas normais para a sua idade. Nesse momento, Mali observou-lhe o rosto com mais atenção. Parecia subitamente mais velho. Olhou à sua volta. E o mesmo acontece com outra personagem, que é a diretora do museu, que se vai tornando mais jovem à medida que fala. E pode-se por exemplo. Sim. Já me perdi da apresentação, mas vou enquanto falava, as expressões faciais da diretora mudavam. Parecia que estava a rejuvenescer a cada palavra. E há ainda uma terceira passagem que a protagonista entra num jardim tropical com seu amigo Sam, um jardim segredo nas traseiras de um prédio, e quando senta num banco lhe acontece o seguinte. Eu acho que era anterior. É anterior.
Certo. Mali sentou-se num banco que lhe tinha parecido um barco e efetivamente sentiu-se afundar. Parecia um banco bastante sólido, mas era, na realidade, maleável. Sentiu um banco ceder ao peso do seu corpo como um pedaço de barro que ainda não secou completamente, ou como um pedaço de plasticina que lentamente a acolher, mas que aparentava querer cuspi-la também. E assim foi. E assim foi. Afundou-se a tal ponto que até caiu no chão. Sam nem se apercebeu. Mali não se alijou, mas não sabia o que pensar daquele jardim, situado assim num andar indeterminado de um edifício que deveria ser o edifício atrás daquela. E pronto, há outra imagem, mas o que eu te queria perguntar era por essas contínuas mutações e essas metamorfoses do autor. E te queria perguntar se essas metamorfoses são metáfora de alguma coisa. A mim me chamaram a atenção porque, voltando ao contexto da pandemia, a ideia da mutação estava muito presente, não é? Da mutação do vírus, e a mutação era uma coisa que gerava muito medo. E da mesma forma senti que as mutações no romance eram um mecanismo para criar uma atmosfera de terror. Então, eu queria perguntar-te o que é que significa para ti a mutação e, sim, como usaste. Só fala como usaste esse recurso no romance. Sim, é curioso. Eu própria, às vezes, nem sei muito bem, ou seja, a mutação. Eu penso que, começando por uma coisa que tu já mencionaste, que são as imagens. Mesmo a minha poesia é uma poesia muito imagética. Eu digo sempre que comparo mais a minha poesia à arte plástica do que propriamente à prosa. Era assim que eu definia, porque, pronto, embora seja do género de uma plataforma que é escrita, naturalmente é mais comparável de si poesia à narrativa, mas eu sempre tive uma noção, pronto, talvez influenciada por Humberto Heller, Alberto, António Ramos Rosa, uma noção da realidade muito imagética como única forma de se chegar a uma verdade. E acho que essa ideia que eu tinha para a minha poesia também está aqui muito presente na Cidade Cinza. Eu gosto das imagens, acima de tudo. As imagens representam algo e eu não estou a impor a minha visão a ninguém. Isso para mim é muito importante. Eu não estou a ser jornalista, eu não estou a ser política, eu não estou a passar, não estou a dizer ao leitor, olha, a vida devia ser mais assim ou assado. Não, eu estou a dar-lhe algumas sensações e a transmitir isso, como os pintores simbolistas diziam que quando queriam transmitir uma ideia, o que eles queriam, pontilhistas, por exemplo, queriam transmitir a cristalização do momento. Só isso. Sem querer necessariamente mudar o mundo, ou ao mesmo tempo achando que talvez só dessa forma fosse possível mudar o mundo. Eu acho que na Cidade Cinza essas imagens permanecem por causa disso. A mutação é uma ferramenta, não é? É um meio que permite levar essas imagens quase a um extremo. E pronto, eu não me poupo, tens razão, há algumas que se mudam de uma maneira de ficarem uma espécie de cenários de pesadelo, outras que apenas são um jogo de percepção. Há aquela parte da Maddie quando ela se encontra quando ela vai ter uma série de rapazes a um sítio, vai à casa de um deles, lá num edifício de Pequim, e ela tem aquela sensação de que estava a ir para um espetáculo, mas depois subitamente afinal é uma festa privada, depois ela não tem a certeza se bebeu ou não algo que fez com que ela mudasse a percepção das coisas, alguma droga, não sabe se o fez conscientemente, não sabe se o fez inconscientemente, porque ela sabe onde é que aquilo aconteceu. E pronto, depois tem aquela parte em que ela não sabe se foi violada ou não, por exemplo. E eu não quero ser política nisto, eu não quero ser nem moralista, nem política. Eu quero retratar um pouco as coisas como elas por vezes acontecem, como às vezes nós sentimos, mais do que uma explicação racional para as coisas. Porque ter a certeza, eu acho que é por isso que eu não gosto de ter certezas. Ter a certeza de algo é algo que pertence talvez à ciência, mas não é algo que pertença
nem à literatura, nem à filosofia, porque mesmo à ciência está sempre a questionar, mas acho que a certeza das coisas não existe. Existe uma apropriação que cada um pode fazer de forma muito subjetiva em relação a si próprio, em relação àquilo que consome. E depois, outra coisa, para não me desviar muito, não estou a dizer, se não começar a ir devagar, tu mencionaste essa questão das imagens, para mim também é fundamental. Nós temos que perceber, por exemplo, hoje em dia, muita gente anda a falar de um livro que foi escrito nos anos 60, A Sociedade do Espetáculo, de Guy Debord, continuando na filosofia. E porquê que nós andamos a falar da Sociedade do Espetáculo? Porque aquilo foi escrito nos anos 60, mas nós conseguimos ver que o espetáculo é cada vez mais maior e mais importante na nossa vida. Nós vivemos num mundo de espetáculo, onde tudo que nos chega é imagem. Nós conseguimos ver isso, por exemplo, quando estamos a viver a guerra na Ucrânia sem estar a viver a guerra na Ucrânia. O que é que isto representa? Porque isto é a única era em que isto acontece. Nunca na história da humanidade aconteceu tal coisa. E isto faz-nos refletir sobre o que é que isto nos diz. Torna-nos insensíveis, torna-nos mais conscientes, torna-nos mais ativos politicamente. Mas será que são aquelas pessoas que elas precisam da nossa defesa? O que é esta confusão faz-nos chegar um bocado àquilo, outra vez voltando aos estoicos, que Marco Aurélio falava, que era para de pensar na tua vida, a ver a tua vida num ponto em que ela está ali do início ao fim, porque tu vais dar em louco, ok? É o momento é a única coisa real. O passado já passou, o futuro tu não sabes, portanto é só o momento que existe. E esse momento tu não podes estar simultaneamente em 500 mil espaços, mas estamos, hoje em dia estamos, nós conseguimos estar em vários espaços geográficos. O que eu acho é que as pessoas têm sempre que se lembrar que aqueles espaços que elas estão a observar, muito mais do que espaços geográficos, são espaços interiores. A forma como nós interpretamos a guerra ou a morte, ou seja o que for, por exemplo, quando vemos na televisão, é muito importante estarmos conscientes de que aquilo não é necessariamente a realidade, o real, só porque nos é passado nas notícias. Porque qualquer forma de captação de imagem, pessoas especialistas nisso, sabem que a imagem é uma coisa criada, é uma criação também de quem a capta. E isso faz com que não possamos cair na sensação de que sabemos o que é o real em todo o lado neste momento, porque isso não é verdade. Pronto, era um bocado por aí. E outra coisa que eu queria falar é, aqui voltando com essa ideia do sonho, assim, do mundo onírico, é que, e pronto, com isso de desconfiar nas imagens, tu insistes, o romance, não gosto de falar do autor, mas insiste não só na desconfiança que devemos ter na aparência das coisas, mas nessa subjetividade extrema que conduz ao absurdo. E pronto, a subjetividade extrema que conduz ao absurdo, e o absurdo esticado um pouco mais conduz ao terror. E isto lembra-me muito daquele livro de conto do Júlio Cortázar, que é o Bestiário, e particularmente de um conto que se chama Carta a uma Senhorita em Paris, em que um homem não pode controlar vomitar coelhos. E parece absurdo e engraçado, mas à medida que o conto avança Eu queria estar neste livro. E perfeito, por isso é que Vomitar coelhos, tipo coelhos, sim, vomitar coelhos, parece perfeitamente um capítulo. Mas à medida que lemos a carta, quando percebemos que o isolamento tão terrível ao qual o protagonista está condenado por essa condição, que parece inicialmente tão engraçada e tão absurda, e o terror e a dor física e a brutalidade de engasgar a qualquer momento com um coelhito que está a lutar por sair da garganta. E é um absurdo que, trabalhado da forma adequada, gera essa sensação de terror que eu acho que é isso uma coisa que tu consegues fazer muito, muito bem nessa obra. Esticar o absurdo até E estás agora a fazer a conexão com o Kafka, que é muito forte. Foi uma coisa que eu disse, até tem muito a ver, mas agora que eu estou a pensar, se calhar tem tudo a ver. Exato, sim, acordar no dia como uma barata, uma coisa absurda, mas que é uma coisa terrorífica, não é? E há dois episódios ao longo da história que exemplificam o que estou a dizer, que é quando o Ben e a Júlia
que são como protagonistas do romance, reconhecem a sua chefe, conhecem a chefe quando estão a chegar do trabalho, e o primeiro que pergunta à chefe ao se apresentar se conseguem vê-la. Podes pôr diz: a mulher de meia idade ostentava um sorriso gigante e uma voz prazenteira, cheia de melodia. Vestia um kipá negro com desenhos de flamingos dourados. Tinha o cabelo tão vermelho como os lábios. Conseguem ver-me? Desculpem, mas tenho de perguntar, faz parte do meu trabalho. Daniel e Júlia olharam um para o outro só para confirmar se estavam de facto ambos a vê-la e responderam afirmativamente ao mesmo tempo que sim. E outro episódio é igual, é sobre um cão que aparece a correr no Museu Nacional. Sim, é sobre um cão que aparece a correr no museu e alguém pergunta se alguém viu o cão, e então o Ben e a Júlia dizem que sim, e o homem, eu não sei se estava a ser mal, desformatado, mas dizem não é suposto conseguirem ver o cão. Não é suposto conseguir. Então eu pergunto, o cão e a diretora eram fantasmas. Pergunto isto não porque acredito que sejam fantasmas, que fossem fantasmas, mas porque usas um dos medos mais primários do ser humano, que é ver, ouvir e sentir coisas que não toda a gente consegue experienciar. E essa coisa que parece tão absurda como conseguem ver, sim. Isso é uma coisa que acontece muito no gênero do terror, nos filmes e também na literatura. É um motivo muito comum nas histórias de fantasmas, mas também nas histórias de psicose, de esquizofrenia, que também são cenários comuns desse gênero de terror. E vou contar uma coisa pessoal. Depois da pandemia, a minha a avó, desenvolveu uma demência aguda. Ela tinha alucinações com que o meu avô entrava mulheres em segredo à casa para trair. E no início era engraçado e absurdo ouvir a minha avó dizer que tinha mulheres no teto procurando por onde é que entravam para ter sexo com o meu avô, às escondidas, mas com o tempo isso se tornou uma fonte de pânico e um verdadeiro pesadelo para a minha avó e para nós, para a nossa família. Os médicos disseram que o isolamento prolongado na pandemia deteriorou o seu cérebro até o ponto de que desenvolveu demência. E começou a ver coisas que só ela podia ver. E a pandemia, mas também o capitalismo e as redes sociais nos estão a isolar cada vez mais e produzem um efeito semelhante que se reflete como nessa polarização, nessa bolha virtual em que estamos a viver atualmente. E eu tenho uma visão do mundo, mas hoje não posso ter a certeza que a pessoa que tem ao meu lado e que vive, ao meu ver, a mesma realidade, tipo, imediata, que eu tenho a mesma visão sobre os mesmos fenómenos. O mundo imediato já não é mais a realidade. Então, sobre o capitalismo, tu falaste numa entrevista para a Pax Jones, uma revista, que o capitalismo nos isola e nos introduz num mundo de fantasia. E aqui vou dizer o que tu dizes em inglês. We are digging more and more into that dystopia of having fake virtual lives and at the same time being completely isolated. It's just us and our purchases. So boring to work for so long in meaningless jobs that we all become what we can buy. I think that's the point of all of this system, to isolate you and to get you to buy a fake life, to show off on social media while we are collectively deeply depressed, being part of the global fantasy. E já para acabar, eu te queria perguntar como vês a relação entre o capitalismo e a percepção do que é o real. Pensaste nessa relação quando estavas a escrever Cidade Cinza? Está bem. Isso é de facto profundo. Eu aqui,
é, mais uma vez, aquele regresso à sociedade do espetáculo e aquilo que acho que era aquilo também que dizia, que é nós já ultrapassamos a época do ter e agora estamos na época do parecer. E ele disse isso ainda não existia Instagram, agora imagina. Portanto, estamos numa era em que o que é real é o que nos aparece no Instagram, para nós, mas se calhar não é real, se calhar aquela pessoa alugou um Ferrari e agora diz que é dela. Toda a gente vai acreditar na rede social, um Ferrari. Não é sequer real, mas é o que parece. Ou seja, estamos numa realidade de parecer. E é aí que eu digo que é uma fantasia global. Estamos todos numa fantasia. Aquilo que referias há pouco do imediato não ser igual para toda a gente é brutal, essa análise, porque o que acontece é isso. O imediato não é igual para toda a gente. Ou seja, eu estou em minha casa no computador e defendo ideias, sei lá, pronto, de esquerda, por exemplo, vamos dar um exemplo. E alguém está, o meu vizinho está com o computador dele e vai votar no Chega. Portanto, o imediato já não é o chão comum que nós temos. Isto porque a noção de comunidade desaparece quando há este isolamento. E isso, claro, para mim, isso ajuda bastante a missão capitalista de nos pôr sozinhos, de nos isolar nas nossas compras. E sim, agora, na Cidade Cinza, mais uma vez, há isso, acho que volta a haver novamente esta questão do imediato, já a nossa realidade tem já à nossa frente, não é? Posso ver as casas estão muito caras e por isso tenho um raciocínio e a pessoa vai, as casas são caras, mas há aqui muitos imigrantes ou qualquer coisa e pensa noutro raciocínio. Ou seja, isto para dar um exemplo muito atual, né, que se pode relacionar com a situação política em Portugal, mas que é isso, a questão da subjetividade, a questão do espetáculo e a questão das aparências, que hoje em dia nem é preciso o ter, é preciso o parecer. Mas isto é profundamente deprimente, porque nós, na realidade, quando estamos sempre na construção de uma personagem que somos nós não estamos a ser nós. Ou seja, hoje em dia nós ouvimos falar de pessoas, de miúdos e miúdas que estão constantemente a usar o Instagram e que têm vergonha de aparecer presencialmente num evento. Porquê? Porque passaram a vida a pôr fotos no Instagram com filtros. E agora, se aparecem, as pessoas vão ver que elas não são assim. Não, isto é real, isto tem acontecido, isto é um fenómeno social. E é isto que faz pensar, espera lá, vamos parar isto tudo, não é? Vamos parar isto tudo e voltar ao que interessa. Vamos voltar ao que interessa, porque estamos a desviar-nos muito que é a nossa essência humana. Eu tenho... Se responde. Sim, eu respondi. Eu tenho um bônus, não sei como estamos em tempo e de ânimo. Sim, estamos bem? O romance tem muitos temas que eu queria abordar, mas pronto, esse é o bônus. E o tema natureza. Porque há muitos elementos da natureza que contrastam com a atmosfera como hiper-industrializada e super poluída da cidade cinza, que é ela também a grande protagonista da história. Temos uma natureza mutante e ameaçante para os humanos, peixes-gato num canal que atravessa a cidade e que, quando vem à tarde, impedem as pessoas de cruzar a outra margem da cidade. Também há pássaros com cantos estridentes e ensurdecedores, cães que se suicidam quando veem o seu próprio reflexo na água. Nós também temos jardins tropicais segredos, árvores frondosas, montanhas com uma tela de fundo, a paisagem dos enormes prédios de betão. Está a promessa do país do caule, a promessa de uma costa, de uma praia, com animais marinhos, com sol, que fica tipo num além incerto que até o torna onírico, também torna parte do sonho. Eu queria, já para acabar, perguntar-te como é que tu entendes a relação com a cidade, a relação que há entre a cidade e a natureza, e até que ponto foi consciente mostrar essa relação aqui em Cidade Cinza. Tem a ver um pouco com aquilo que tu dizias do Cli-Fi, da ficção científica climática, que eu nunca pensei nisso, mas que é uma análise curiosa.
No fundo, sim, eu acho que o que existe tem muito a ver com isso, porque nós estamos perfeitamente confortáveis a viver em cidades cinzentas, quando esta não é a nossa natureza. E se calhar é o país da costa, sabes lá onde é que fica? Não sei. É sempre uma costa, muita costa, o país. Obviamente é uma menção, uma referência a Portugal, também há uma vila, como é que se chama aquela vila que está? O País do Calmo? O País do Calmo, o País da Costa, e há a vila onde ela chega no fim. Chave, não é? A Vila dos Cubos. A Vila dos Cubos. Também não sei onde fica, não sei, é um sítio imaginário. E, não, é isto, são as referências constantes ao que é real, mas daí extrapolar. E pronto, e há esse regresso à origem, porque neste caso o Camélia tem uma crise de identidade também, de certa forma, e que só consegue tratar disso indo à terra onde ela está, e onde ela pensa que nasceu órfã da mãe, depois vai a mãe, vai ao vizinho e está na Vila dos Cubos. É uma coisa que acontece. E toda esta questão do clima, etc., sem dúvida, porque quando estás na China, quando estás na cidade cinza, e tu vês o cinzento de todo lado, e não sei o quê, e a poluição, e o smog, Portugal é um sítio absolutamente idílico quando tu estás ali, do ponto de vista do clima, da natureza, do contacto com o mar. Eu na China, quando é que eu contacto com o mar? Muito dificilmente, e o contacto que eu tenho com o mar ou com a praia é na mesma cinzento. É na mesma altamente cinzento, é sempre nebuloso, nunca desaparece. Por acaso não está aqui o meu marido, não deve perceber bem isso, que nós passámos um ano a estudar na China e queríamos ir a uma praia, e qual não foi o nosso descontentamento, íamos mesmo na costa da China, num sítio que havia uma pseudo-praia, mesmo assim era tudo cinzento e nebuloso e não parecia nada às nossas praias. Portanto, aí sim fica um pouco subentendida uma crítica também climática, digamos, sim. Mas isso não foi muito consciente, por acaso. Não, muito consciente. Eu fiz uma contagem, eu gosto de fazer contagens inúteis, e contei quantas vezes aparecia a palavra árvore do romance. Eram 37. Não sei se era muito pouco, mas a mim pareceu que era muito cedo. Era isto que eu queria trazer aqui de Cidade Cinza. As pessoas que moram aqui em Cujães devem sentir-se muito orgulhosos de ter uma escritora como a Sara, que produziu um romance tão diferente, tão particular, tão complexo, com muitos pontos para analisar. Eu aqui só toquei dois, que foram basicamente isso do onírico e da natureza, mas há outros temas por descobrir: a maternidade, o ser estrangeiro, que o ser estrangeiro também faz parte como desta distorção da realidade, como desta incapacidade para... Sim, tanto faz que eu comecei a escrever um livro em inglês. Exato. Para mim, eu comecei a escrever um livro em inglês quando estava na China, depois traduzi para o português. Mas parte por estava, precisamente porque para a minha experiência de escrever em inglês ainda era mais desconcentrante, sim, mais europeu. E pronto, tem muitos temas que eu gostava também de falar noutra ocasião, mas por agora deixo o convite para que comprem o romance, para que digam às pessoas que é uma escritora aqui em Cujães que tem muito talento. E pronto, não sei se alguém do público quer perguntar alguma coisa, ou se a Sara quer dizer alguma coisa. Podem colocar questões se quiserem, agora não. Há uma imagem sobre a maternidade que eu não abordei aqui, mas sei que é belíssima, que é a maternidade como ter um ser que sonha dentro de outro ser que sonha, que faz parte de outro ser que sonha. E isso tem muito de pessoano. Alexander Sturges, para quem não sabe, foi o primeiro pseudónimo de Fernando Pessoa. E tetrónimo, na altura não tinha tetrónimos, porque aquilo surgiu, ele escrevia ainda em inglês na África do Sul, mas essa coisa do que sonha dentro do que sonha, enfim, depois já há uma personagem que vai ter esse nome também.
Alexander Sage. E a gravidez é um pouco isso. Quer dentro de nós o que sonha, dentro de nós o que sonha. Sim, nós sermos também um universo que pensa sobre si próprio, que é no fundo o que nós somos. Assim resumiu o que nós somos. Podem escrever, apontar, a quando te perguntarem o que é um ser humano. É um universo que pensa sobre si próprio. Para o exame de biologia. O exame de biologia. Quem não ficar devidamente esclarecido tem sempre a possibilidade de ir a uma outra apresentação do livro em Oliveira das Mães, onde a Sara terá a oportunidade de novamente falar sobre o livro e poderá ficar melhor esclarecido, até porque poderá comprar o livro hoje, ler e depois fazer as perguntas em Oliveira das Mães. Eu penso que isto é talvez a melhor, não achas? Eu acho. Até porque eu, por exemplo, seria uma dessas pessoas, porque eu já li metade do livro e dei outra metade para, não sei se faz sentido fazer questões agora, porque se calhar vou encontrar as respostas mais para a frente no livro, quando chegar a Oliveira das Mães já vou a oportunidade de fazer as questões. Por acaso, quando eu li lá a cidade Costa, o que é que eu pensei? Ela está a referir-se a Cocujães. Aonde? Ao lugar da costa, que é onde nós estamos precisamente. Olha como ela se foi fazer esta referência a Cocujães no livro. Foi o que eu pensei, se calhar não tinha nada a ver. Exatamente, eu estávamos agora a falar disso e disse, olha, isto é do subconsciente dela ou não sei se isto é subconsciente. Foi mesmo consciente. Pronto, melhor então. Conscientemente há uma referência aqui à terra natal da Sara no romance. E é sempre um enorme orgulho termos a Sara em Cocujães a fazer uma apresentação do próprio livro, neste caso do romance. Daquilo que eu li, posso-vos dizer que quem gosta da poesia da Sara vai gostar do livro, porque é um livro muito, como ela disse, baseado em imagens. Muitas imagens e bastante complexidade. Não é nada um livro simples, mas é um livro desafiador. E eu penso que aí é que está o grande interesse de muitos livros. É desafiar o leitor a refletir e a pensar o que é que isto traz de novo. O que é que isto diz? Porque muitas vezes o que o livro diz ao escritor não tem nada a ver com aquilo que o livro diz a quem o lê. E portanto fica o desafio lançado. Nós agora vamos ter um momento de música com ali o João. O João tem 16 anos e toca saxofone de forma magnífica e vai nos brindar aqui com uns momentos de jazz.